Vou mesmo agora saudar Lénio, tudo bem? Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, Manuel Maló. É uma grande satisfação estar aqui nesta edição para poder juntos percorrer e também poder tecer aquilo que são os avanços educativos neste planeta B. Sinto uma hora em poder naufragar neste horizonte. Obrigado. Uau, eu noto aqui um timbre muito interessante. Lénio, já fizeste rádio ou algo do género? Acredito que não, mas nesta corrida já há algum tempo que tenho me desafiado a discutir, a convite mesmo de algumas rádios localizadas por aqui na cidade de Maputo, e também faço parte de alguns painéis de debates televisivos. Então acho que não me é surpreendente poder estar a comentar sobre determinadas situações, determinados fenômenos que carecem de explicação, para que a nossa sociedade esteja cada vez mais próxima da compreensão sobre as práticas que são reproduzidas, e que isso me faz muito acreditar e me colocar à disposição com energia para poder sempre interagir com tudo quanto eu posso, e assim ir para onde é necessário. Muito bom, Lénio. Estamos aqui a notar alguma oscilação a nível do som. É mesmo por questões técnicas, elas acontecem, e as tecnologias sempre pregam-nos uma partida. Lénio, assim, de uma forma inicial, o que é que seria a globalização? Fala-se muito de é globalização, isso é geração Android, fruto da globalização, mas o que é ao certo esta questão de globalização? Muito bem, Maloa. De maneira muito direta, eu diria que é um fenômeno bastante complexo, mas quero aqui já, para quem nos acompanha neste momento, que tome notas, porque será uma conversa interessante, não é? Então, imagine que estejamos num planeta, num mundo de aldeia, em que tanto os países que estão distantes de nós, estou a falar de China, Brasil, Estados Unidos, Suazilândia, ou então Tanzânia, Malawi. Imagine que tudo que acontece nesses países chegue cá a Moçambique. E é como também quando alguém manda um produto de fora e nós compramos no mercado. Ou quando vemos, então, como estava aqui a dizer uma Loa na introdução, sobre a questão da internet. Tudo quanto nós vimos na internet, pessoas a viver de maneira diferente, é exatamente esse processo que eu considero por globalização. O processo de intensificação das relações sociais mundiais. Quer dizer que, embora as coisas estejam distantes, mas tudo está perto, porque tudo chega a nós. É como se fosse uma espécie de estar a viver sem estar lá. Então, pensemos assim, esse conceito, esse fenômeno, como
ah, algo que atravessa fronteiras. Então, globalização seria exatamente isso. Ah, a ideia de que tudo quanto acontece distante de nós, nós conseguimos viver, conseguimos. Quer dizer, é o processo de troca das interações entre vários lugares. E tudo isso acontece de forma rápida, instantânea e até quase que simultânea. Então, globalização é mesmo esta componente. Então, o mundo, este fenómeno em que o mundo está cada vez como se fosse todo o mesmo. As diferenças que nos caracterizavam, por exemplo, se alguém é da Índia, outra pessoa é da Arábia Saudita, outro é de Moçambique, estamos a ser cada vez mais semelhantes em muita coisa. Há aqui, em algum momento, fica menos evidente algumas diferenças que nos caracterizavam anteriormente. Agora, como é que este processo vai influenciar no comportamento em termos económicos e sociais das nossas populações? Muito bem. Este fenômeno de globalização ele é bastante proporcional, de tal maneira que se formos a pensar, para quem está aí nesse momento, em termos históricos, antigamente as pessoas, as sociedades, pelo menos em Moçambique em particular, as pessoas, os indivíduos produziam a sua vida, faziam algumas coisas de maneira muito, muito cultural. Ou seja, naturalmente, algumas pessoas, as pessoas há muito tempo usavam bananeiras, folhas de bananeiras para cobrir comida, para colocar comida. Faziam um conjunto de práticas completamente tradicionais. Então, isso significa dizer que hoje as coisas foram se transformando. Certo. A globalização trouxe uma nova face. E isso também está acompanhado com a questão do capitalismo. Atualmente as sociedades foram se transformando de tal maneira que agora não vemos essas bananeiras. As pessoas querem usar plásticos, ou seja, usamos mais plásticos, todo tipo de plástico que vocês possam imaginar, e que isso, de certa maneira, acaba moldando o comportamento, a maneira como vivemos. E não só plásticos, como também, estava aqui a falar de comida, antigamente, fazendo essa comparação histórica. Hoje, em sociedade moderna, ou pelo menos na modernidade tardia, as pessoas, nós, compramos produtos enlatados. Exato. Sardinhas. Esses produtos ajudam a entender que nós acabamos por mudar a nossa forma de viver e também os hábitos culturais, eles acabam de certa maneira sendo suprimidos em função da globalização, porque tudo quanto se produz fora, essas coisas todas são importadas e chegam a nós, e nós queremos viver em função das coisas disponíveis, perdendo assim de vista em algum momento aquilo que é o nosso conhecimento local, ou então as práticas que nos viram nascer, que nos viram crescer. Então, é exatamente isso que acontece com o nosso comportamento. Isso muda completamente a maneira como tratamos também a natureza. Isto muda completamente a forma como nós tratamos a natureza. Estou aqui a fazer um flashback nos tempos em que eu lembro-me quando era muito mais novo, as nossas mamanas, ou assim dizer, usavam muito, tinham
umas sacolas em que eram de plástico, sim, mas um plástico extremamente resistente. É como se fosse uns cestos, mas feitos de um plástico muito resistente. E também tinha um outro feito de palha. Eu lembro-me que usavam bastante aquilo feito por aquele material, mas de uns tempos para cá, com a alta produção do plástico de uso único, do plástico descartável, que é um dos principais vilões, vamos assim dizer, quando falamos sobre a saúde dos oceanos, eu tenho notado que atualmente usa-se bastante aquilo. E de onde é que nós começamos a ter este hábito de usar estas coisas? Se calhar mesmo por causa de acompanhar o que está a acontecer noutros países. É só imaginar aquele... Vou agora provocar alguém, as manas, neste caso, as mechas. Agora já não se faz um Peter natural. Optam muito por uma mecha artificial. E mecha é o quê? É plástico. Então é mesmo muito interessante. Mas agora, quais é que seriam os impactos assim que tens visto da globalização a nível ambiental cá em Moçambique? O impacto é vasto e por isso também vou dizer pluridimensional. Esses impactos, de forma geral, um deles é o que torna toda a cobertura da questão possível. Um deles é a poluição. A poluição, de forma geral, eu costumo olhar tanto um grande sociólogo alemão de nome Ulrich Beck, quando desenvolve a sua abordagem em sociedade de riscos, ele fala a questão da poluição ecológica, de ecossistemas. Olhando para este exemplo de poluição, é um dos impactos que tem causado fortemente destruição daquilo que é o nosso ecossistema, que está diretamente ligado ao meio ambiente e que, como no início dissemos, tudo isso está ligado à questão da globalização, ok? Em termos práticos, este fenômeno, este fator da poluição, por exemplo, tudo quanto nós consumimos, a comida, coisas importadas, o mau uso, a falta de higiene hospitalar, todos os resíduos sólidos produzidos por nós, vamos desaguá-los nos mares, nos rios, e aquilo, a pergunta é, que impacto? O impacto está lá, está exatamente no momento em que nós dilaceramos a consciência e lançamos todos esses resíduos para o mar, para o rio, para os rios. Isso vai causar, como diz o Ulrich Beck, vai causar riscos. E os riscos são nada mais que probabilidades, questões mais invisíveis. E os riscos são também, acima de tudo, democráticos, mas desiguais. Em outras palavras, o impacto é muito mais forte, como estava a Prior a dizer, no sentido de que o que consumimos, a maneira como consumimos questões, produtos industrializados, isso vai também afetar diretamente as pessoas que estão além fronteira, as pessoas que vivem fora do nosso círculo. Um outro impacto importante a nível econômico é mesmo a industrialização. Nós sabemos que o crescimento econômico é muito importante
nos países, vou dizer, em todas as sociedades, mas quando eles não são acautelados, quando os riscos dos quais eu falei, quando não são acautelados, nós acabamos por engendrar numa componente de produzir em massa maiores proporções de queda de riscos, e são questões invisíveis, como eu estava a dizer. Então, o processo de industrialização também, as fábricas criam esse problema de poluir, mas infelizmente, só para avançar um pouco mais, como estava a dizer, que os riscos são democráticos, mas não desiguais, para dizer que todo mundo é exposto a esses mesmos riscos, e assim, embora todo mundo seja exposto, todo mundo esteja próximo do risco, nem todo mundo sofre com a mesma proporção. Nem todo mundo sofre com a mesma proporção. Este é um elemento muito interessante. Estava eu aqui, a quando da tua explicação e também sobre esta questão do filósofo Rich Beck, da vez que eu tentei ler o livro de um sociólogo, não passei da 10ª página, achei muito complexo entender tudo aquilo. No caso era Zygmunt Bauman. Mas, voltando mesmo a esta questão do Rich Beck, dizias aqui que os riscos são os mesmos, mas nem todos os sofrem da mesma forma. E eu estive aqui a pensar naquelas pessoas muito mais ricas. Suponhamos que um rio esteja poluído. Se eu sou muito rico, eu não dependo da água que corre naquele rio necessariamente. Posso ir a um supermercado, comprar água engarrafada, que pode vir de uma outra província, e se calhar, nem é se calhar, muitas das vezes eu vou tendo mais embalagens por descartar. Então, isso é preocupante. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que o que eu quis dizer também é que a questão da democracia e da desigualdade acaba chegando em maior proporção, em grande proporção, para as populações que têm menos capital econômico, ou seja, as pessoas mais pobres. E as pessoas mais pobres, a população no seu geral, são as que menos poluem e são as que mais sofrem, infelizmente, com a destruição, com os ataques que os riscos acabam trazendo. Então, eu posso produzir como rico, posso industrializar produtos enquanto estou de férias na Alemanha, e infelizmente os outros não têm essa capacidade de poder possuir essa mobilidade, de poder com facilidade estar num outro canto a viver da melhor forma possível. Entretanto, podemos dar até exemplos do impacto ambiental, como os ciclones, por exemplo. Todos nós estamos submetidos e submersos a esse. O ciclone é um perigo nesse caso, em que as pessoas mais pobres que vivem próximas das margens, elas envolvem-se nos riscos, porque nem sabem exatamente o que lhes pode acontecer. Então, risco é uma questão de probabilidade. Então, essas probabilidades são as mais caras do mundo em detrimento do perigo, porque os perigos a população pode muito bem decidir enfrentar, mas também pode decidir abandonar, saírem daquela localidade para poder melhor salvaguardar as suas vidas. Mas os riscos já não. Os riscos eles acumulam-se, e por serem invisíveis têm maior as chances de trazerem uma letalidade para a vida humana, e também destruir e arruinar o solo que nos dava aquela água mais organizada. Porque vamos supor que eu deite resíduos hospitalares no mar, onde os pescadores nativos conseguiam o seu sustento para a sua sobrevivência. Nesse caso, infelizmente, com o passar do tempo,
os riscos vão tornando-se invisíveis e vão se acumulando. O peixe vai consumir aquele resíduo, mas você não tem como medir, não tem como ver o que é que o peixe comeu. Então, infelizmente, você vai consumindo e vai trazer um outro perigo para a vida humana, que é a questão da saúde. Muito interessante esta ligação que estás aqui a fazer. Houve um ponto que dizias sobre a questão dos ciclones. As pessoas que têm menos, muitas das vezes a habitação delas é precária, é de material local, é de argila, é de caniço, entre outros materiais locais. Quando vem ali o ciclone, leva tudo, já era. Agora, uma pessoa que é rica, geralmente, ou melhor, uma pessoa que tem mais condição, geralmente é uma casa de alvenaria, uma casa organizada, entre aspas, e quando vem um ciclone ele consegue continuar com a sua infraestrutura. E vamos imaginar, e isto é a todos os níveis, vamos ver a um nível macro, a questão dos países. Os países que criaram ou que nos levaram, os que são os principais que nos levaram a esta questão de preocupação com o clima, geralmente são os mais ricos. E eles, quando se fala de ciclone, a preocupação não é a mesma na proporção que é a nossa. Porque eles têm a capacidade de adaptar-se, têm a capacidade de resiliência, têm um poder econômico, todas estas coisas. Mas agora, a globalização nós estamos a ver aqui ela como um vilão. Será que tem coisas positivas quanto à questão ambiental? Claramente que tem coisas positivas, não é? Eu costumo pensar que onde há ganhos, existem perdas. O que quero com isto dizer é que sempre há algum proveito que se pode tirar das experiências, das influências que nós obtivemos de alguma coisa que se produz. A globalização, em particular, ela por si só não é má. Ela traz, por exemplo, oferece-nos esse processo de intensificação, como estava no início a dizer, em que damos a oportunidade de aprender com as outras pessoas, Sim. com outras sociedades. A componente tecnológica, por exemplo, vamos imaginar que estamos numa comunidade em que não existe corrente elétrica, só tem candeeiros, como a zona de Maquival, a zona de Inhaçunge. Acredito que atualmente já em alguns momentos já tem corrente elétrica. Imaginemos essa situação em que naturalmente não queremos fazer essa troca. Então a globalização vem trazer-nos essa oportunidade de usarmos ferramentas como a ciência, o intercâmbio, a interculturalidade, como diria um sociólogo, Pierre Bourdieu. Isso é uma maneira de dizer que nós podemos tirar vantagens, como o uso da tecnologia, tirar vantagens no aprendizado, na questão de, por exemplo, as roupas, a maneira como nós conhecemos instrumentos musicais, a arte, ela traz essas vantagens. Então, um exemplo claro que me ocorre agora é uma empresa que se localiza em Quilimane, se não estou em engano, entre o bairro Saguar e Fai, chamada Geralco. Eles usavam, essa empresa atualmente faliu, mas usavam um tipo de tecnologia processada em que o óleo queimado era útil para transformar em sabão. Então, entre outras coisas, produzia-se coco a partir desse óleo. Então, a tecnologia já traz
esta vantagem na componente da globalização. E por aí vai. Os exemplos são vastos. Em síntese, a globalização traz sim aspectos positivos, mas também não quer dizer que é imune a aspectos que podem destruir a nossa, vou dizer, dignidade, mas também aquilo que nós somos como seres sociais, a cultura que nós desenvolvemos, porque falando mesmo de globalização em si, pode eliminar os nossos valores, pode apagar, pode omitir e nos distanciar daquilo que são as nossas práticas. Hoje em dia, falando de aspectos negativos, nós usamos mais colheres do que as mãos. E as colheres, quem garante-nos que não são metais que podem trazer problemas de saúde? E isso, depois, a longo prazo, vai trazer riscos. Traz riscos para a saúde também do ambiente, porque depois todos esses materiais vão ser enterrados. E a ferrugem que desses materiais, desses instrumentos produz-se, para onde é que vai? Vai diretamente à terra. E isso pode acabar também com a fertilidade do próprio solo. Estamos aqui a ver uma série de elementos que podem acontecer ou fenómenos que nós podemos vivenciar. Querido amigo, querida amiga, está a ouvir Planeta B 97.4 FM, a frequência do saber, rádio universitária da Universidade Eduardo Mondlane. A voz que escuta atualmente, agora, neste momento, exatamente esta, pertence a mim, Manuel Maloa, e estou junto do Lénio Lisboa, ele que é sociólogo, e estamos a falar em torno do impacto da globalização no meio ambiente em Moçambique. Importa referir que esta é a nossa 88ª edição, hoje, 13 de novembro de 2025. Para já, vimos que a globalização em si não é má ou boa. Depende da análise que nós vamos fazer e depende da capacidade ou do que estamos a falar especificamente. Nós podemos ver aqui que em algum momento pode ser má, porque ela traz ou leva-nos, altera a forma como nós consumimos, as coisas que nós consumimos, mas também pode ser boa, como avançou o Lénio, nos casos em que nós adotamos novas tecnologias, não estamos parados no tempo. Vemos que um certo país está a implementar uma tecnologia para lidar com um problema, nós também podemos adotar, por que não? Quando fala-se muito de globalização, Lénio, fala-se muito em termos de acesso à informação. Eu agora vou fazer uma pergunta de provocação. É o seguinte, fala-se muito de globalização, uma das formas de se evidenciar é com o acesso à informação. Agora, nós sabemos que no nosso país há problemas sérios de acesso à informação no meio rural. Eu queria perceber como é que a globalização afeta ou nós podemos ver no meio rural. Obrigado por essa questão, é bastante reflexiva, Manuel. É mesmo provocativa, hein? É sim. É mesmo provocativa e também desafiadora, mas muito bem, como em algum momento a ciência possui seus limites. Naturalmente. Estava aqui a pensar quando fazia a pergunta sobre o que isso significa aproximar a globalização. Estaríamos ainda na vertente da globalização, olhando para essas comunidades que não têm acesso a essas informações, como estava aqui a dizer. Bom, para ser mais preciso, globalização ela
transcende fronteiras, mas globalização não quer dizer, como talvez o senso comum costuma a reproduzir, que é somente o acesso à informação. Eu não creio que seja isso. A globalização é um fenômeno complexo, que exige de si vários critérios para podermos classificá-lo. Okay? Olhando mais para comunidades rurais que não têm acesso à internet, à comunicação, ou mesmo então telemóvel, televisão, são esses meios de comunicação que podem também de certa maneira favorecer o acesso a questões de conectividade e interligação entre outros saberes e práticas. Eu vou dizer que as sociedades não... por mais que não tenham acesso à informação, há coisas que são diretamente ligadas. Por exemplo, para uma mãe, para uma avó que vive numa zona sem energia, sem tecnologia, sempre existem pessoas ou indivíduos que já apreendem, de certa maneira, alguma coisa fora. Mas as pessoas podem não estar globalizadas, mas isso pode ser uma questão de falta de determinados capitais vou dizer, culturais, porque também é um aspecto que liga a globalização e, em outros termos, essas pessoas não estariam diretamente ligadas, mas a sociedade em si pode encontrar indivíduos capazes de desenvolver algumas práticas que elas podem não ter acesso, mas não quer dizer que essas sociedades não estão globalizadas. Mas a ideia de globalização neste âmbito chega a não se afirmar, porque naturalmente elas não têm para além da informação, as tecnologias em si provavelmente, e esse processo de troca não conseguem sair das suas zonas para viajar e por aí fora. Então aí estariam impedidos de ter esta ligação com outros atores sociais em outras sociedades, não é? Então aqui essas pessoas provavelmente não estariam ligadas à globalização, mas de certo modo, como estava a dizer, neste lugar pode haver indivíduos, se assim for, estrangeiros que possam trazer suas ideias, ou então trazer a sociedades em que, por exemplo, como essas rurais, podem ter fontenárias. Exato. E as fontenárias que lá existem, não foram elas quem imaginaram, quem pensaram sobre esse processo de construir uma torneira local. Há uma coisa que costumam dizer lá nas zonas recônditas, vão me desculpar se eu somente vou me pronunciar em Chuabo. Dizem, não sei se é Chuabo ou é uma questão mesmo local, dizem guija-guija. Guija-guija é aquela fonte de água do poço subterrânea, em que tem aquele ferro que as pessoas pegam com duas mãos e fazem aquele movimento. Estou a perceber. Aqui chamam esguede. Ok, esguede, né? Então, isto também é uma questão que está ligada à globalização. Sim, eu gostei muito deste enquadramento, no sentido de há várias formas de se ter um conhecimento. Tem esta questão da construção, por exemplo, de fontenárias. Geralmente nós podemos ver alguns projetos, algumas organizações governamentais, assim como não, que
conduzem a estas iniciativas e que, de certa forma, as comunidades vão tendo acesso a novos horizontes ou novas formas de ver o mundo ou as realidades. Agora, como é que nós podemos fazer para fortalecer uma economia local, não é? Que seja mais verde e menos dependente das dinâmicas globais destrutivas? Pois muitas das vezes nós temos visto o avanço daquilo que chamam, por exemplo, fast fashion, aquelas roupas em que a pessoa usou 3 vezes, já está fora da moda, não necessariamente porque já não tem qualidade, mas porque o mercado impõe que haja nova coleção. Então eu queria perceber como é que nós podemos fazer para proteger-nos. Digo proteger-nos no sentido de muita gente só está a acompanhar, mas não para ter esse pensamento crítico em torno do impacto que a globalização pode ter a nível ambiental. E eu queria perceber o que é que nós podemos fazer localmente para garantir que a globalização não seja uma ameaça à nossa riqueza ambiental, vou assim dizer. Muito bem. É interessante a maneira como produziste essa questão para analisar no nosso contexto como é que também que estratégias podem ser pensadas para que não possamos brevemente nos envolvermos nesta corrida de estafeta de riscos que vamos ter que saltar, mas infelizmente vamos saltando para o mesmo sítio e não teremos condições para reverter, porque os riscos de certa maneira tornam-se irreversíveis por causa da acumulação que eles carregam ao longo do tempo. Infelizmente. É o seguinte, quando nós compramos produtos de fora, nós esquecemos o que é nosso. E quando estavas a falar sobre o exemplo de roupas, trajes, eu estava a pensar mais na questão cultural. Hoje em dia acreditam as pessoas que tudo que vem de fora é melhor por causa da capacidade, da rapidez, da volatilidade que se produz. Mas olhando para a questão em concreto, o que podemos fazer é pensar numa construção local. Quais são os proveitos que nós temos que podemos tirar das práticas que nós já apreendemos? Uma das coisas que podemos fazer, um dos reparos meus analíticos, pode ser mesmo a produção, primeiro, de algumas fábricas. Eu acredito, isso já tinha no tempo colonial. Nós já tínhamos fábricas de qualidade que produziam tecidos robustos e muito consistentes. Falo do período de 1986, já existia isso. Realmente. Fábricas, indústrias, mas infelizmente o tempo não nos foi misericordioso e algumas coisas foram desaguando e provavelmente voltamos a estaca zero. Estamos a importar, estamos a comprar e isso custa mais caro. Uma outra coisa é adotar um mecanismo por exemplo, para reduzir os riscos, as ameaças ambientais, para provocar um pouco o governo. Podem produzir políticas ou leis muito fortes, porque as leis já existem, leis ambientais. Já existem, sim. Já existem, mas têm que ser muito mais fortes, no sentido em que há fiscalização séria, jurídica,
sobre o controle, sobre também as transgressões que podem ser cometidas, não é? Chamando as multinacionais, as empresas, e negociar. Os riscos em si, eles tornam-se ameaças para toda a humanidade e também para o ecossistema, para o ambiente. Tudo quanto nós fazemos pode repercutir, por exemplo, numa zona de plantação. Pode não mais haver plantação, infelizmente, porque todo o adubo, toda a fertilização já desapareceu, porque já não tem capacidade de produzir naturalmente a mesma proporção. As florestas que já estão derrubadas, podemos adotar práticas como a conscientização mesmo de plantio de árvores. Exato. Isto já se faz também a nível das universidades, por exemplo, mas falta mais a capacitação das comunidades, que de certa maneira as zonas rurais já têm... usam as árvores como lenha, mas também não podemos ignorar a ideia de que o desenvolvimento em si ele deve ser localizado ou local, né? Então, uma outra coisa que também poderia propor é formar a mente dos jovens. Acredito que algumas empresas já fazem, criar associações para garantir com que as pessoas tenham maturidade, tenham um olhar mais atento, mais crítico sobre o que se faz com o uso dos papéis, e não somente pegar papel e rasgar, deitar fora. É preciso também adotar mecanismos de reciclagem. Isso vai ajudar as pessoas a terem uma criatividade, né? Uma arte possível para contribuir assim para a sustentabilidade do nosso ambiente. Muito e ajudar ainda mais as famílias a terem aquilo que alguns economistas neoliberais chamam de poupar os recursos, para que os esforços humanos não sejam eles acabados, não é? E que isso vai ajudar a manter a nossa energia. E para terminar com esta é uma lista enorme, não é? É uma lista enorme, é uma lista enorme, mas muito importante e necessária. Sim, com certeza. Então podemos, por último, pensar na criação de energias renováveis. Em outras palavras, quero dizer, criação de aquilo que chamam de novos negócios verdes. Negócios verdes. Mesmo, isso... Lénio, desculpa. Mesmo nesta perspectiva de negócios verdes, a conversa está muito interessante. Infelizmente o tempo anda só para frente e acabamos ficando com menos tempo. Inicialmente tivemos aqueles constrangimentos técnicos, acontecem, mas felizmente nós conseguimos aqui abordar mesmo na íntegra aquele que é o nosso tema. Lénio, mesmo já quase a fechar, ainda resta um tempo para umas 2 perguntas. Eu gostava de, aliado a esta questão de empregos verdes, empreendedorismo verde, os jovens, consciencialização. O nosso foco aqui na rádio universitária da Universidade Eduardo Mondlane, neste programa em específico, Planeta B, todos os outros têm como foco educar para a mudança de comportamento. Mas vamos nos cingir ao Planeta B. Nós queremos consciencializar, nós comunicamos para jovens e não só. Pessoas que estão mais no centro da cidade, também as que estão nas áreas um pouco mais afastadas. E os jovens em específico, o que é que gostavas de deixar ficar para os jovens em específico
E aliado a isto também podias abrir um pouco e podias também deixar ficar um apelo à sociedade de uma forma geral. Neste curto tempo que ainda nos resta faço esta pergunta e a seguir farei a última. Interessante. O que eu diria nesta questão para os jovens é necessariamente que possam ter um olhar crítico. Um olhar crítico é algo que muito se diz, mas pouco se compreende. Um olhar crítico seria olhar para o nível de consumo que se faz, não é? Os jovens consomem muita coisa de fora. E os danos dos quais nesse processo se obtém são bastante desastrosos, não é? Então, as sugestões das quais eu disponho neste momento é simplesmente começarmos a pensar na interligação entre a saúde humana e também a saúde ambiental. Tudo quanto consumimos, tudo quanto os jovens consomem, desde os produtos industrializados, enlatados, entre outros elementos, como a Lua anteriormente mencionou sobre o uso de mechas, aquelas fibras, elas são plásticos fabricados. Então, o meu conselho é que possam os jovens cada vez mais garantir que possam ter esse olhar consciente de tomar nota das coisas que nós possuímos internamente, os sumos que são consumidos, nós podemos fazer isso localmente e começarmos a ter aquilo que se chama de reflexividade moderna, não é? Então, pensar no que se deve fazer é uma alternativa para fugir dos riscos. E a outra questão importante é possuirmos cada vez mais conhecimento, mais habilidade e usar a questão da componente de inovação para além de beneficiar-se daquilo que se produz, ter a capacidade de gerar emprego para outras pessoas. Isso vai ajudar a crescer a economia da própria comunidade. A economia da própria comunidade. É importante nós não só pensarmos em nós, mas naturalmente pensarmos no legado, pensarmos no impacto, pensarmos em como nós contribuímos, em como nós influenciamos, porque a questão ambiental não obedece, não respeita, não tem fronteiras. Lénio, um prazer enorme receber-te aqui. Aprendemos muita coisa em torno da globalização no meio ambiente, isto nos pés de um sociólogo. Hoje usamos os pés, os sapatos de um sociólogo, e foi interessante. É isto que nós, como Planeta B, nos propomos a fazer: trazer aqui diversos intervenientes, trazer aqui diversas perspectivas de economistas, de políticos, de biólogos, educadores ambientais, sociólogos, psicólogos, filósofos. É para mesmo trazer aqui várias perspectivas e mostrar que a questão ambiental não tem fronteiras, seja geográficas, seja intelectuais, seja morais, etc. Né? Eu podia me alongar. Infelizmente temos mesmo que fechar o programa, mas eu gostava de ouvir de ti últimas palavras, último apelo à sociedade. Podes aqui também deixar ficar
aquela coisa que querias ter deixado ficar, para que todos possam sair deste programa pensando nisso. Lénio, este é o remate final, por favor. É o remate final, exatamente. Muito obrigado, Manuel. Pensando como um avançado de futebol, é preciso mesmo ter esse remate. O que eu tenho aqui a deixar é que comecemos a ter um olhar sobre as práticas que nós fazemos, não é? E pararmos de andarmos a comprar coisas de outro planeta porque vimos com um famoso, com um influencer, e que possamos usar as redes sociais para podermos difundir a aprendizagem, não é? Esta aqui é a componente importante para da globalização. E também, muito rapidamente, a sociedade precisa começar a pensar e parar mesmo de produzir, quer dizer, usar daquilo que a tecnologia nos tem, não é? Então, esse é o apelo, e começarmos a descobrir quais são as nossas forças e também a nossa criatividade. Então, esse é um apelo que eu dou, que eu deixo à sociedade moçambicana. Muito obrigado, Lénio. Querido ouvinte, hoje estivemos aqui com o Lénio Lisboa, ele que é sociólogo. Falámos em torno do impacto da globalização no meio ambiente em Moçambique. 13 de novembro de 2025, aqui na 97.4 FM, a frequência do saber, rádio universitária da Universidade Eduardo Mondlane, a mais antiga, a mais prestigiada de Moçambique. Eu, Manuel Maloa, foi com muito gosto que conduzi esta conversa. Ver-nos-emos na próxima quinta-feira, se Deus quiser, pelas 17 horas, aqui na frequência do saber, Planeta B. Dizem que não existe um Planeta B, mas nós mostramos que sim, ele existe e está aqui na 97.4 FM. Um grande beijo, até próxima quinta-feira, se Deus quiser.